Projetado para funcionar a no máximo 3.200 megawatts de potência, o reator número 4 da usina de Chernobyl chegou a marcar 33.000. Sua trágica explosão será lembrada por milhares de anos, uma ferida aberta na história e na ciência do homem. Saudações curiosas! Sejam muito bem-vindos ao Entenda em Minutos, sua fonte clara, rápida e confiável de curiosidades úteis. 30 anos após o maior acidente nuclear da história, Chernobyl voltou a ser destaque nos noticiários do mundo todo. Em 28 de novembro de 2016, era inaugurada a nova cúpula de contenção do reator 4 da usina ucraniana. O domo de aço pesa 36.000 toneladas. É capaz de abrigar um prédio de 36 andares e custou US$ 1,7 bilhão. A redoma foi construída sobre o antigo sarcófago de concreto que selava o reator e era necessária para impedir novos vazamentos radioativos. A nova estrutura tem vida útil estimada de 100 anos e certamente não será o último paliativo. Especialistas afirmam que a região em torno da antiga usina não será habitável pelos próximos 3.000 anos, pelo menos. Cientistas menos otimistas não arriscam um tempo inferior a 20.000 anos. Quase 4 décadas após a catástrofe, a humanidade ainda se pergunta como foi possível ocorrer um acidente tão absurdo e de consequências tão severas. É o que vamos ver nesse vídeo. A usina de Chernobyl funcionava na cidade de Pripyat, na Ucrânia, à época pertencente à União Soviética. E para entendermos o acidente que ocorreu ali, precisamos antes compreender o funcionamento de seus reatores. O modelo de reator nuclear soviético era o RBMK, barato, de fácil operação. Ainda hoje existem 10 em funcionamento, todos na Rússia. Chernobyl possuía 4 desses reatores, e o que explodiu era o de número 4. O núcleo do reator RBMK é composto por hastes contendo pastilhas de urânio. O urânio é bombardeado com nêutrons, o que provoca a fissão de seus átomos, que por sua vez libera mais nêutrons em alta velocidade, provocando uma reação em cadeia, que é controlada pelo uso de moderadores que absorvem os nêutrons, desacelerando a reação. O processo de fissão do átomo de urânio libera uma grande quantidade de energia térmica, que é utilizada para evaporar a água do circuito secundário. A pressão do vapor é canalizada, fazendo girar turbinas formadas por grandes ímãs e bobinas condutoras, que produzem a energia elétrica a partir do fenômeno de indução eletromagnética. O processo é similar às usinas de carvão, sendo a única diferença a fonte do calor para se evaporar a água. Voltando aos moderadores, que são as chaves que diferenciam a usina de uma bomba nuclear, o moderador mais comumente utilizado é a própria água, que além de absorver nêutrons, também reduz a temperatura do núcleo do reator. No caso de Chernobyl, além da água, eram também usados como moderadores 211 bastões de boro alocados entre os bastões de urânio. Esses bastões moderadores podiam ser inseridos e retirados do núcleo, regulando a reação. Uma série de fatores levaram ao fatídico acidente ocorrido a 1 hora, 23 minutos e 45 segundos do dia 26 de abril de 1986. Os 28.000 litros de água por hora necessários para resfriar o reator eram movidos por bombas alimentadas pela energia elétrica produzida pelo próprio reator. Já avisei que vai dar merda isso. Certo. Os soviéticos também não apreciavam muito esse detalhe e por isso a usina dispunha de geradores elétricos a diesel para alimentar as bombas d'água em um eventual corte de fornecimento por parte do reator. No dia anterior ao acidente, foi iniciado um teste de segurança, que consistia em baixar a potência do reator para verificar se a energia produzida por ele em desaceleração seria capaz de alimentar as bombas d'água a tempo de os geradores a diesel entrarem em funcionamento. Às 13 horas, a potência do reator funcionava a 50%. Seria reduzida a 30% para o início dos testes, mas devido a um pedido dos controladores da rede elétrica de Kiev, que alegavam alta demanda energética, não foi possível realizar mais reduções. O reator permaneceu funcionando com 50% da potência até as 23 horas, quando foi permitido voltar a reduzir sua potência. O problema é que o teste deveria ser realizado durante o dia, e o pessoal do turno da noite não estava preparado para dar continuidade a ele.
Com isso, diversos protocolos de segurança foram quebrados. O reator foi reduzido a 200 megawatts, 500 megawatts abaixo do mínimo recomendado. Das 211, apenas 6 hastes controladoras se encontravam inseridas no núcleo. Havia um sistema de desligamento automático do reator em caso de baixo nível de água, mas ele estava desativado para o teste. Nessas condições, começou a ocorrer o que é chamado de envenenamento do reator. Uma reação provocada pelo acúmulo de xenônio 135, um subproduto do decaimento radioativo que absorve os nêutrons. Como consequência, a potência do reator continua a cair independentemente da ação dos operadores. A 1 hora, 23 minutos e 45 segundos, determinados a interromper todo o processo, os operadores acionaram o botão AZ5, que baixou todas as hastes moderadoras, mas ao invés de parar o processo, as hastes serviram como detonador. As pontas das hastes não eram feitas de boro, e sim de grafite, um material mais econômico. Com isso, a temperatura do núcleo do reator se elevou. O restante da água evaporou e o pior aconteceu. A primeira explosão ejetou a cobertura metálica do núcleo que pesava 1.000 toneladas. Em questão de segundos, o oxigênio passou a reagir com o núcleo exposto do reator e uma segunda explosão ocorreu, destruindo o teto da usina. Escombros radioativos se espalharam ao redor da usina, provocando incêndios. Foi lançado na atmosfera 400 vezes mais material radioativo do que o da bomba de Hiroshima. Segundo o governo soviético, 31 pessoas foram vitimadas fatalmente pelo acidente, principalmente por síndrome aguda da radiação. Estimativas extraoficiais variam entre 4.000 e 100.000 mortos em decorrência da tragédia em Chernobyl. A cidade de Pripyat hoje está abandonada. A zona de exclusão de Chernobyl se estende por 30 quilômetros para todos os lados do complexo. Apesar de apresentar níveis altíssimos de radiação, a zona selada em torno da usina foi aberta a turistas de modo controlado em 2011 e só em 2019 atraiu mais de 85.000 visitantes ao palco da tragédia. Episódio lamentável da história humana. Chernobyl foi um acidente evitável que deve servir de lição para que catástrofes semelhantes jamais voltem a acontecer. As fontes e links relacionados ao tema estão na descrição. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Temos vídeos novos toda semana. Obrigado por assistir e até mais!